Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do BFF1 Motores de W Series. Eu sou a Clara Maria Oliveira e ao meu lado, ainda aqui a alguns quilómetros de distância, visto que já passámos muito pouco tempo juntas este fim de semana, está a Joana Moreno. Olá. Concluída. Olá Joana, tudo bem? Parece que foi há 2 horas que estivemos juntas, não é verdade? Mas não, estamos aqui mais um bocadinho para falar da W Series. Então, falando da classificação geral. Concluindo a quinta ronda e sexta corrida do campeonato, a tabela continua a ser liderada, claro, por Jamie Chadwick, com 143 pontos, a 75 pontos de Abby Pulling, e a Alice Powell passa para segundo lugar da classificação, ela que deu um pulo porque estava em sexto, e só para a segunda classificada e empata com o Bryce Cavisser com 65 pontos, mas como a britânica tem uma vitória, ganha no confronto direto. No resto da classificação geral temos Abby Pulling em quarto, Belén Garcia em quinto, Nerea Marti em sexto, Emma Quinilena em sétimo, Marta Garcia oitavo, Fabienne Volvend em nono, Jessica Hawkins em décimo, neste caso, Sara Moura em décimo primeiro, Bruna Tomazelli em décimo segundo, Abby Eaton em décimo terceiro, Bianca Bustamante em décimo quarto, Juju Noda décimo quinto, Chloe Chambers, 16ª, e a fechar a tabela temos Emily De Roos e Teresa Babikova. Teresa Babikova, que ainda é a única que não pontuou neste campeonato, está com 0 pontos. Joana, a primeira notícia desta semana, antes de irmos à corrida de Budapeste, foi mesmo a saída repentina de Suzuka do calendário de W Series, e não perdemos a corrida, felizmente, mas passamos um pouco mais para o sudeste para termos a corrida de Marina Bay em Singapura. Qual foi a tua reação à notícia? Achas que... Eu sinto que nós as duas tínhamos já a ideia de que íamos ver uma corrida em Suzuka, uma pista histórica e que aposto que todos os pilotos gostariam de experimentar, mas Singapura também está a ganhar o seu brilho em toda a conjuntura de Fórmula 1, portanto, qual foi a tua opinião? É verdade, já não vamos a Suzuka este ano, infelizmente eu gosto muito do circuito, tenho pena que a W Series já não possa correr em Suzuka este ano, mas segundo o que estava escrito no comunicado, devido a desafios operacionais que surgiram de forma imprevista, portanto a corrida que teríamos entre 7 e 8 de outubro já não irá acontecer. O calendário, no entanto, mantém as 10 corridas e essa corrida, que seria nessa data, passa então para 30 de setembro a 1 de outubro. Teremos a qualificação a 30 de setembro e a corrida dia 1 de outubro em Singapura. Portanto, a Juju Noda perde a sua corrida em casa este ano, mas quem ganha uma corrida quase em casa é a Bianca Bustamante, outra das nossas rookies, e que foi a única que já competiu em Singapura, embora que só na pista de karts. Portanto, não sei que vantagem é que isso lhe pode trazer, mas a verdade é que ela ficou muito, muito contente. Podem ver o que ela escreveu sobre isso no Instagram. Eu acho que, apesar de tudo, é ótimo continuarmos a ter as 10 corridas, porque esta é a maior temporada de W Series até à data. Em 2019 tivemos apenas 6 corridas, em 2021 8, e já devíamos ter tido 10 em 2021, era para ter havido 2 corridas no México. No entanto, depois também por problemas logísticos acabaram por ser canceladas, tivemos só 8. Este ano vamos manter as 10, apesar de perdermos Suzuka, vamos para Marina Bay. Acho que vai ser interessante, vai ser outro circuito citadino, os pilotos já tiveram a experiência de Miami, e é bom esta mistura, é um circuito que eu também gosto e espero que para o ano possamos ir a Suzuka, finalmente. Sem dúvida,
como não tivemos no ano passado o México e este ano tivemos, pode ser que em 2023 tenhamos mesmo o Suzuka no calendário e suplantar essa falta que fará, porque vimos principalmente fãs de Juju Nova muito tristes nas redes sociais a comentar porquê, porquê, e é algo que realmente nos leva a uma questão. Será apenas problemas logísticos? Ou terá muito a ver, também tem a ver com logística, mas é uma forma diferente de pensar, porque a verdade é que, como já falámos várias vezes disso, devido à Covid-19, neste momento o Japão está com muitos problemas para a entrada no país e com um carrossel e com um circo montado tão grande, além da Fórmula 1 também levar a W Series e outras competições, poderia ser um pouco mais complicado. E, portanto, fica a dúvida de que se também houve pessoas que começaram a pensar, será que a Fórmula 1 também vai ser retirada do Japão? Mas acho que são duas questões que se podem colocar de parte, porque eu acho que é muito mais difícil de retirar uma corrida de Fórmula 1 do que uma de W Series, não é? É a realidade. Sim, sim, até porque isto poderá ser possível que isto seja para reduzir a bolha à volta da Fórmula 1, para ir o mínimo de pessoas possível, ou seja, ir as pessoas estritamente necessárias para que haja o Grande Prémio de Fórmula 1 e todas as categorias de promoção que costumam correr com a Fórmula 1 serem retiradas então de Suzuka e passarem para outros circuitos. Sem dúvida, porque a verdade é que quantas mais pessoas forem, mais difícil é de gerir. E imagina, se queres criar uma bolha, acredito até que as medidas de restrição, vacinas, testes, seja muito mais necessário do que nas corridas na Europa até o momento. Como está aqui a dizer o Wozard, que relembra que na MotoGP, por exemplo, o Oxley já disse que ainda ninguém recebeu o visa para entrar no país, o que é bastante Exatamente. preocupante. Se a Fórmula 1 e a MotoGP são duas das categorias máximas do desporto motorizado, portanto, se não existe preparação para a MotoGP, também é um mau pronúncio para a Fórmula 1. E, portanto, acho que fica aí um pouco explicado porque é que eles tentaram retirar a W Series e acabou por acontecer. Acho que já era um desastre, entre aspas, anunciado, porque tendo em conta que são mais 20 pilotos a ir e assim, e a equipa que vai com eles, não é? Não são Claro, só os claro. pilotos. Toda uma equipa e mecânicos, engenheiros, o próprio pessoal da comunicação, os pilotos, é toda uma logística adicional e considerando o aumento do número de casos e as medidas restritivas que ainda estão em vigor no Japão, não é uma decisão que me surpreenda muito. A corrida de Singapura, que teve o primeiro grande prémio de Fórmula 1 em 2008, tem 5.063 quilómetros, neste caso 5 quilómetros e 600. O Rui Rui, já estavas pronto para me cascar, mas às vezes isto engana. 5 quilómetros e 63 metros, 23 curvas e terá a mesma duração de 33 minutos e mais uma volta. É um circuito que será que vamos ter também uma corrida à noite? Era interessante. Eu acho que vou fazer por isso também. Sim, sim, eu acho que sim. Já sabemos que os horários da W Series costumam ser um bocadinho menos favoráveis, digamos, aos espectadores do que os da Fórmula 1, mas é mesmo assim, é para não coincidir e temos, relembramos, temos os treinos à sexta-feira, nesse mesmo dia temos a qualificação e depois temos a corrida ao sábado. Ok, Lázaro, vão visitar o melhor circuito citadino do mundo. Temos aqui alguém que está entusiasmado para a corrida da W Series em Singapura. Também estou Também, entusiasmado. também eu, honestamente, claro que quem me conhece sabe muito bem que eu adoro Suzuka. Suzuka para mim tem uma mística diferente à volta do circuito. Os próprios fãs japoneses são completamente diferentes dos europeus. É muito, muito diferente do que estamos habituados. E também tínhamos aquela parte de acordar cedo
Já quase nem era acordar cedo, era fazer uma madrugada para ver a corrida. Vamos perder isso durante pelo menos um ano. Quem sabe, como já referimos, em 2023 não vamos mesmo ter uma corrida em Suzuka e até o calendário ser alargado. Acredito que isso possa acontecer mesmo. O Ozard, pronto, contra factos não há argumentos. Ficamos assim ditos. Pronto, eu sou uma defensora do Mónaco, portanto não posso manter essa afirmação. Joana, que me dizes de passarmos de Singapura, fizemos uma escala no Japão, tivemos que ir logo embora e aterramos em Budapeste. Falamos um pouco dos treinos livres e da qualificação, primeiro a sexta-feira, como é que correu e como é que como é que isso pode ter tido impacto no sábado de corrida. Tivemos uma Weizsäcker a dominar nos treinos livres, porque o que já tinha acontecido em Paul Ricard, o que não deixa de ser bastante interessante. E então tivemos a Weizsäcker melhor nos treinos livres. A Jamie Chadwick já demonstrou lá que não estava com o melhor ritmo de corrida, terminou em terceiro. A Sarah Moore foi a que surpreendeu nos treinos livres, nós ficámos logo com as antenas no ar, como se costuma dizer, para o tempo de Sarah Moore. Houve 2 décimos de diferença entre Weizsäcker e Sarah Moore nos treinos livres. Weizsäcker faz um tempo de 1:43.631 e Sarah Moore 1:43.829. E já no segundo 44 tivemos a Jamie Chadwick com 1:44.631 e a fechar o top 5 é a Mackie Milano e a Nerea Martin. Nós referimos os treinos livres, porque depois na qualificação ficámos com água na boca para algo que poderia ser diferente. Já tínhamos dito isto, não neste podcast, porque ainda não tínhamos feito a antevisão, mas na transmissão, que o facto da Weizsäcker fazer tão bons tempos nos treinos livres deixava sempre um caminho aberto para o que seria a qualificação. E a verdade é que terminou em segundo. Mas houve alguém chamado Alice Powell que de repente, depois de fazer umas voltas de preparação, eu acho que é o que podemos chamar melhor umas autolaps lentas, não foram lentas, claro que ela já foi pondo bons tempos, andou sempre na parte de cima da tabela, mas de repente sai-se com um tempo de 1:42.986. Foi a primeira vez que passámos ao segundo 42 durante todo o fim de semana. Com 15 voltas, Alice Powell fez a pole position, seguida de Weizsäcker, que também fez uma boa qualificação em 1:43.191, e a fechar o pódio esteve Nerea Martin com 1:43.309. Mas ainda não temos Jamie Chadwick. Marta Garcia terminou em quarto com 1:43.328 e Jamie Chadwick aí sim em quinto com 1:43.473. E tínhamos aqui a primeira surpresa da época na W Series, a quinta qualificação. Eu acho que quem nos ouve a falar e quem tem visto o que nós escrevemos no Twitter fica com a ideia de então, mas epá, elas não gostam nada da Jamie Chadwick. É mentira. Gostamos sim. É muito mentira. Achamos que ela é muito Adoramos. talentosa, já merecia voos mais altos do que a W Series. E a questão é, Eu acho diz. Desculpa, Joana, é mesmo isso que nós queremos, é um voo mais alto para ela. Nós, às vezes parece que somos haters da Jamie, mas não. Nós dizemos isso mesmo porque já é demais. Estás a perceber? Ela domina e queremos algo mais para ela. Claro, nós não queremos que ela fique estagnada, nós queremos que ela cresça enquanto piloto e que consiga mais na sua carreira. Mas realmente nós ficámos surpreendidas este fim de semana porque se têm vindo a acompanhar a época da W Series e se ouviram o primeiro episódio aqui deste podcast sobre a W Series, a Jamie Chadwick tem dominado completamente esta época. Até à Hungria venceu todas as corridas, aliás vinha já numa sequência de 7 vitórias, que começou na penúltima corrida de 2021. Exato. Tinha liderado praticamente todas as sessões, a não ser a sessão de treinos livres em Paul Ricard, como já tínhamos dito, e depois na qualificação que acabou por perder 2 lugares na grelha, mas antes disso fez a pole position,
acabou por ser retirada e Weizsäcker foi promovida em Paul Ricard. Este fim de semana, nos treinos livres, vimos um pouco do que já tínhamos visto em França e pensámos, ok, são só treinos, depois na qualificação ela recupera, porque nós nunca descartamos a Jamie Chadwick. Ela tem o hábito de, na qualificação, nos primeiros 15 minutos, não mostrar muito o seu ritmo e a sua velocidade. Parece que anda a fazer várias voltas de preparação, a perceber quais são as melhores trajetórias, e depois, quando coloca o segundo jogo de pneus, que as pilotos costumam passar para um segundo conjunto mais ou menos a meio da sessão de qualificação, que dura 30 minutos, e a partir daí começamos a ver a Jamie Chadwick mais no topo da tabela. Esta semana acabamos, ela chega ali a trocar voltas mais rápidas, sobretudo com a Nerea Marti, também esteve muito bem, fez uma boa qualificação. No entanto, acabou por fazer apenas o quinto melhor tempo. Não foi segundo, não foi terceiro, foi o quinto. Nada do que estava à espera. Quem foi mais rápida foi a Alice Paul, que parece que agora aqui na Hungria acordou um bocadinho, depois de ter passado uma primeira parte da temporada, nas primeiras corridas, um pouco adormecida, sem os bons desempenhos a que nós já estávamos todos habituados da sua parte em 2021 e também, em certa medida, em 2019, apesar de ter tido um pouco de azar, porque só conseguiu terminar 3 das 6 corridas, mas ainda assim, nessas 3 corridas que terminou, foi sempre ao pódio. Portanto, já sabemos que é um piloto com muita qualidade. Esta foi então a sua primeira pole position de 2022, a terceira que já teve na W Series, e colocou-a numa posição ideal num circuito onde já sabemos que ultrapassar não é a coisa mais fácil do mundo. Ainda na qualificação, a 2 minutos do final, tivemos um incidente entre a Bruna Tomaselli e a Bianca Bustamante, e a Bianca recebeu uma reprimenda. E isto veio logo dar início a um fim de semana um bocadinho estranho para a Bruna Tomaselli. Bruna Tomaselli, que no ano passado na Hungria fez uma excelente corrida, terminou em quinto lugar, foi um dos seus melhores circuitos, e este ano, quer nos treinos, onde terminou na 14ª posição, quer na qualificação, notou-se dificuldades. Ela qualificou na 15ª posição. E pronto, tudo isto começou com este incidente com a Bianca Bustamante. E ainda assim, isto causou bandeiras amarelas no terceiro setor, mesmo no fim da sessão de qualificação. Nós ainda pensámos durante a transmissão que isto podia prejudicar a última volta da Alice Paul, e achámos, pronto, ok, já não consegue lutar pela pole, mas a verdade é que conseguiu retirar 2 décimos ao melhor tempo da Weizsäcker, que até aí estava muito bem encaminhada para ficar com a pole position, e foi o suficiente para ficar na pole para a corrida de sábado. Tivemos assim duas não pole positions, mas a Weizsäcker a arrancar da primeira linha da grelha pela segunda vez em 2 corridas. Está bastante melhor agora a piloto neerlandesa. Temos vários pilotos que nesta segunda metade da época parece que estão a dar um pulo de qualidade. Falaste e bem da Weizsäcker, mas também temos o caso, por exemplo, da Marta Garcia, e em sentido contrário, talvez a Fabienne Wohlvent desceu bastante. A Emma Kimi-Raikkonen também não entrou da melhor forma, mas ela também teve muito azar na primeira fase da época, mas não entrou da melhor forma nesta segunda metade. Achas que, tendo em conta que o título já está entregue de qualquer forma, só falta mesmo oficializar a entrega do título a Jamie Chadwick, achas que a luta pelo resto do pelotão vai agitar, tendo em conta que
para quem ainda não sabe, do primeiro ao oitavo, todas as pilotos têm garantido um lugar na W Series para o ano que vem, e incluindo ambas as pilotos da Academy, que neste caso é Juju Noda e Bianca Bustamante, que têm 2 anos garantidos de contrato com o mesmo engenheiro, mas se ficarem as 8 primeiras classificadas, são essas que têm um lugar já garantido no ano que vem. O que pode ser sempre um estímulo para garantir melhores resultados. E este ano, em 2022, estamos a ter uma grelha muito mais compacta do que tivemos no ano anterior, porque existiam muitas trocas, pilotos iam correr a outros campeonatos e tinham que trocar de lugar com outras. E este ano estamos a ter um trabalho bem mais facilitado em conhecê-las a todas. Não tem havido mudanças radicais no grid, até ainda não tivemos nenhuma, nem a piloto de reserva foi chamada à ação. E veremos como é que vai ser agora, mas o que esperar da parte final da época para estas pilotos, antes de irmos mesmo à corrida em si. É como dizes, temos aqui Bem, nós não podemos dizer exatamente um primeiro pelotão, porque temos a Jamie Chadwick e depois temos o que eu chamo um segundo pelotão, onde se concentra sobretudo as pilotos que estão desde o segundo até ao sétimo lugar no campeonato, incluindo Alice Powell, Beitske Visser, Abby Pulling, Belen Garcia, Nerea Marti e Emma Kimiläinen. Estão ali em posições separadas apenas, a Alice Powell em segundo e a Emma Kimiläinen em sétimo, separadas apenas por 28 pontos. Até aqui a diferença era ainda mais pequena, eram apenas 15 pontos, mas como vamos ver mais à frente nesta corrida, a Emma Kimiläinen não pontuou, portanto a diferença abriu mais um pouco. Mas já temos visto vários pilotos a referir que ok, para apanhar a Jamie Chadwick já vai ser complicado, que já tem muita vantagem, quer sobre a segunda classificada e sobre as outras ainda mais, como é óbvio. No entanto, sobretudo a Nerea Marti, que tem falado disto várias vezes, diz que é muito importante marcar pontos de forma consistente daqui para a frente, não só para garantir o lugar na W Series no próximo ano, como também para conseguir o segundo lugar no campeonato, porque como vimos na primeira temporada tivemos Beitske Visser a ser vice-campeã, na segunda temporada tivemos a Alice Powell ou seja, sabemos que a Jamie Chadwick venceu e a Jamie Chadwick tem o seu talento e claro que sabemos estar numa liga à parte, mas as pilotos que têm ficado no segundo lugar, as vice-campeãs, também têm imensa qualidade. Portanto, neste momento há toda uma luta, sobretudo entre estes pilotos que estão entre a segunda e a sétima posição, por esse segundo lugar, que até agora tinha sido de Abby Pulling. Abby Pulling teve uma corrida um pouco mais difícil, quer esta, quer em França. Esta primeira... Não terminou muito longe do pódio, mas ao mesmo tempo notou-se que não estava tão rápida, porque, como nós referimos durante a transmissão, ela teve 2 corridas em Silverstone e também, agora estou-me a esquecer da corrida anterior a Silverstone, Joana. Silverstone foi Barcelona. Exatamente, Barcelona. Na segunda ronda, ela fazia a volta mais rápida a seguir a volta mais rápida e demonstrou que estava realmente com muita vontade de subir posições. E quase venceu a corrida. Exatamente, ela fez muitas corridas de trás para a frente. E aqui acho que depois do toque que sofreu na corrida de Silverstone, provavelmente teve aqui um pouco uma queda de confiança para o resto da temporada, porque já vimos que há vários pilotos que estão a ter alguns problemas em ultrapassar esses toques, porque enquanto que Jamie Chadwick talvez já esteja longe e se tenha disparado na classificação, será que existem aqui alguns pilotos que sonhavam com o campeonato e com esses pequenos incidentes ainda fique pior para a sua mentalidade? Eu acho que a Abby Pulling tem sido das pilotos que têm mais sofrido a esse nível psicológico e tem-se notado sobretudo a partir
Silverstone, como dizes, quando houve aquele incidente entre a Emma Kimmelainen e a Abby Pulling, que lembramos foi mesmo no final da corrida. A Abby Pulling estava em segundo lugar e a Emma Não, Kimmelainen. a Abby Pulling estava em terceiro e mostrou-se a Emma Kimmelainen e foi-lhe o toque foi por trás, lembro-me. Exatamente. A Abby Pulling estava em terceiro e a Emma Kimmelainen em segundo, exatamente. Depois houve uma situação em que houve uma tentativa de ultrapassagem um bocadinho estranha. A Emma Kimmelainen diz que não fechou a porta, que não viu a Abby Pulling nos espelhos, que elas estavam longe, tudo isso. Acabaram por chocar as duas. A Emma Kimmelainen acabou por fazer um peão, teve sorte porque a Fabian Vollende ainda estava longe, ela conseguiu manter o lugar no pódio. A Abby Pulling devolveu-lhe a posição, não houve penalização, foi investigado, tudo se resolveu em pista. No entanto, desde aí, e achei sobretudo engraçado a entrevista da Abby Pulling a seguir à corrida em França, onde ela parecia um bocadinho desiludida consigo própria, com o seu resultado, e disse que passou grande parte da corrida a tentar meter-se ali no seu canto, ou seja, não se envolver em incidentes, nem causar acidentes. Acho que ficou um bocadinho de pé atrás depois dessa situação com a Emma Kimmelainen e agora está a ter mais dificuldade do que tinha inicialmente em dar o máximo e cometer mais riscos, e já estávamos um bocadinho habituados a ver isso da parte da Abby Pulling e agora acho que perdeu ali um bocadinho de confiança. Teve um pouco de gelo na fervura, porque acho que concordas comigo, a Abby Pulling é das pilotos, isto não é pejorativo, mas a Abby Pulling é das pilotos mais agressivas da W Series, é uma piloto que vê o carro à frente, enquanto não chega lá, não descansa. Mas Sim. nestas duas corridas, acho que perdeu um pouco dessa personalidade, em Le Castellet e agora no Hungaroring. Portanto, sinto um pouco de preocupação, porque realmente achava que íamos ver uma, não digo uma vitória, mas mais lutas pelo pódio por parte da jovem piloto britânica, porque ela tem apenas 18 anos. E, e temos, eu acho que, não sei se concordas comigo, foi uma das primeiras ilusões talvez dela nos single seaters, nestes carros de W Series, e pode aqui ter tido a primeira quebra de confiança e veremos se realmente terá essa mentalidade de voltar ao de cima e garantir mais pódios e quem sabe uma vitória, porque nós já achamos que será uma questão de tempo até vermos uma vitória de Abby Pulling na W Series. Sim, como estávamos a dizer há bocado, já em Barcelona, ela por pouco não conseguia vencer, ela andou ali mesmo colada à Jamie Chadwick nos últimos minutos da corrida, o tempo acabou por se esgotar antes dela conseguir mesmo efetuar a ultrapassagem, mas ameaçou muitas vezes, esteve muito próximo e nós estamos sempre a dizer que ela é uma piloto muito, muito rápida e é verdade. E ela tem tido resultados muito bons até agora. Nas últimas duas corridas, quer a qualificação, quer a nível da corrida, não têm sido ao nível que ela já nos habituou. É verdade que não foram más, longe disso, Claro, pontuou. No entanto, estando nós habituadas a que ela esteja no pódio ou muito próxima a fazer quartos lugares, notamos aqui alguma diferença, mas eu acho que estas fériasinhas agora no verão lhe vão fazer bem e ela vai voltar melhor em Singapura. Concordamos, e acho que é uma boa deixa para irmos até à corrida de Paul Ricard. Não, parece que ainda estamos em França. Não, já estamos a viajar para Budapeste, um pouco mais a este da Europa, para falar da corrida de sábado, a corrida da W Series, que terminou com a vitória. Não foi de Jamie Chadwick, foi mesmo de Alice Paulo, que quebrou aqui como já referimos,
uma sequência de vitórias gigantesca de Jamie Chadwick, um domínio da piloto britânica durante este campeonato e mesmo o anterior. Mas a verdade é que o hino foi mesmo o mesmo. O God Save the Queen não deixou de tocar no pódio de Hungaroring. Alice Powell ganhou a corrida em primeiro, em 17 voltas completas, à frente de Jamie Chadwick, que partiu de quinto e mesmo assim faz uma grande recuperação para segundo, mas eu acho que mais 2 voltas e tinha ultrapassado a Alice Powell, mas isto é a minha opinião, vamos falar disso mais à frente. Beitske Kadisser termina o pódio, Marta Garcia em quarto, Abby Pulling em quinto, Fabienne Volvent em sexto, Sarah Moore em sétimo, Abby Eaton em oitavo, Juju Nova é a grande surpresa da corrida em nono. Pontos. Exatamente, 2 pontinhos para Juju Nova. Bruna Tomazelli em décimo, Chloe Chambers em 11º, Nerea Marti em 12º, Belen Garcia 13ª, Jessica Hawkins ali com alguns problemas devido a um toque com Emma Kimiläinen em 14º, Teresa Babikova em 15º e Emily de Hus em 16º das pilotos que terminaram. Depois, como já referimos, um toque entre Emma Kimiläinen e Jessica Hawkins fez danos no carro da finlandesa, que termina em oitavo, e Bianca Bustamante acaba em sétimo. Das duas pilotos que não terminaram o Grande Prémio, existem algumas penalizações, Joana. Existem. Emma Kimiläinen, como já disseste, teve um incidente com a Jessica Hawkins. Houve uma situação em que Kimiläinen estava a tentar ultrapassar a Jessica Hawkins na curva 1, acabaram por colidir as duas pilotos. Jess Hawkins caiu para fora das posições pontuáveis e os danos no carro da Emma Kimiläinen acabaram por conduzir ao seu abandono da corrida. O primeiro abandono de primeiro, corrija-me se eu estiver errada. Eu penso que na primeira corrida de Miami ela chega a acabar a corrida, embora na última posição. Exatamente, ela Pronto. consegue, mesmo assim, consegue terminar, mas aqui foi mesmo o primeiro abandono, se não estou em erro, mas também já se esclarece essa situação. Em Miami acontece aquele problema quando nós achávamos mesmo que poderia chegar ao pódio, mas ela termina em último lugar, tens razão. Pois, exatamente. Portanto, é o primeiro abandono oficial da Emma Kimiläinen. Ela terá ficado com certeza desiludida, porque estava também, como as demais pilotos que eu referi há pouco, entre o segundo e o sétimo lugar, ela que estava a lutar por conseguir a segunda posição na tabela do campeonato, e acabou por receber uma penalização de 2 lugares na grelha para a próxima corrida, ou seja, para Singapura, tendo o Stewart deliberado que foi responsável por causar a colisão ao tentar ultrapassar a Jessica Hawkins. Jessica Hawkins, que acabámos por não falar ainda, que teve uma penalização a que nós estamos muito acostumados a ver, pelo menos em corridas de automóveis, ainda na sessão de treinos livres, na sexta-feira. É verdade. Como é que eu me fui esquecer disso? Eu tinha isto aqui escrito no guião e esqueci-me. Era tão gritante que tínhamos falado disto e esquecemos, mas fazemos isso agora. É verdade, Jessica Hawkins, durante a sessão de treinos livres, são apenas 30 minutos antes de preparar a qualificação, o que prefaz que todos os minutos contam para que seja preparada a qualificação umas horas mais tarde. Relembramos que os treinos livres são logo de manhã e a qualificação já ao final da tarde normalmente é o último evento das corridas que estão ligadas à Fórmula 1. E Jessica Hawkins sai de pista 4 vezes, penalização num treino, 5 minutos, vais para as boxes, não tocas no carro, ficas a olhar para as outras a correr. Ao início pode parecer estranho, mas a verdade é que faz todo sentido, porque é uma penalização porque tens menos tempo para afinar o carro do que a todas as tuas colegas. Então, apesar de parecer estranho à primeira vista, quando começas a pensar nas consequências que isso pode ter para os pilotos, acaba de fazer sentido.
faz muita confusão uma Também penalização, faz, claro que faz. sobretudo, por ultrapassar limites de pista em treinos livres. Vou ser sincera. E sobretudo considerando que só tem meia hora antes da qualificação, mas foi a decisão aplicada e pronto, a Jess Hawkins ficou durante 5 minutos dentro do seu carro, nas boxes, e depois pôde regressar à pista. Ainda assim, ela estava a ter uma corrida bastante boa até este incidente com a Emma Kymiläinen, ela que começou na 10ª posição, já tinha recuperado até à sexta, e infelizmente depois acabaria por terminar a corrida em 14º. Mais uma corrida sem pontuar para a Jessica Hawkins, ela que é uma piloto pouco consistente, já conseguiu o seu primeiro pódio esta temporada, depois em várias corridas não terminou nos pontos, anda aqui com grandes oscilações. Mais, não tivemos mais penalizações, mas tivemos reprimendas. Caso quem nos está a ouvir não Vais se levar, lembre, eu sinto que uma reprimenda é para a próxima levas. É isso que, quando eu vejo, olha, foste uma piloto que recebeu uma reprimenda. Está bem. Para a próxima pode ser que não aconteça. é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E talvez não me vou pôr com conjecturas. O que aconteceu, aconteceu, e a penalização da Jess Hawkins aconteceu, está feito. Continuando, lembramos que a superfície da pista ainda estava bastante molhada no início da corrida, porque tinha chovido muito nessa manhã. Se viram a terceira sessão de treinos livres da Fórmula 1, ainda choveu bastante. E mesmo Portanto, na Fórmula 3 e na Fórmula 2 também, aí principalmente na choveu Fórmula 3. mesmo a sério. Foi a sério. Mas mesmo antes da terceira sessão de treinos livres tivemos ali um pequeno dilúvio. Até... Quando chegou a W Series, os pilotos já não tiveram que mudar para pneus de chuva. Foi os slicks normais de um composto mais duro, que é o que normalmente usam. Da... E para quem me pergunta, não são Pirelli, são Hankook. Melhor. Não temos de lidar com a Pirelli. Mas isso, desde sexta-feira, que o tempo naquela região onde se localiza o circuito mudou muito. Houve previsões de muita chuva para sábado, houve quem dissesse que se calhar não podia haver eventos em pista no sábado, mesmo devido à intensidade da chuva e trovoadas e tudo isso. Acabou por todos os eventos poderem realizar-se, assim como a corrida da W Series. No entanto, começou atrás do safety car. Tivemos umas voltinhas atrás do safety car no início, e mesmo nessas voltas vimos que uma questão na W Series é que apenas tem slicks, ou seja, pneus para usar em condições secas, e o que na Fórmula 1 chamamos wets, ou seja, full wets. Não existem pneus intermédios. Portanto, estando a superfície da pista molhada, mas já a secar, penso que nenhuma das pilotos iria para full wets. Todas em slicks estavam todas com muitas dificuldades a encontrar aderência, sobretudo na primeira volta, atrás do safety car, e até que a Nerea Marti acabou por fazer um peão na curva 10, por pouco não bateu nas barreiras, mas acabou por conseguir recuperar o controle do seu carro e A regressou à placa não pista. diz o mesmo. A A placa não placa de diz o mesmo. publicidade que lá estava. Coitadinha. Faz à sua Tivemos alma. ali um momento de. Exatamente, RIP. A Nerea Marti, no entanto, não regressou à pista onde deveria ter regressado. Os stewards referiram que, como a corrida se iniciou atrás de safety car, estávamos já em situação de corrida, embora atrás de safety car, a piloto deveria ter permanecido na posição onde se encontrava quando regressou à pista. Ao invés disso, a Nerea Marti tentou recuperar a sua posição de partida inicial, e assim acabou por não regressar à pista na posição certa e recebeu uma reprimenda.
A outra piloto que recebeu também uma reprimenda foi a Bianca Bustamante. A Bianca Bustamante que, hum, fez um, peão, e colidiu com, as barreiras na curva 9. Eu estou um bocadinho perdida neste momento, peço desculpa. Não era a Bianca Bustamante que eu Também queria faz referir, parte. era a Belén Garcia. Belén Garcia, Exatamente. coitadinha, a Bianca não fez nada de mal, só terminou a sua corrida mais cedo, já foi penalização suficiente. A Belén Garcia, no entanto, aqui um dos destaques da corrida foi mesmo a difícil corrida das pilotos da Quant Fury. Se até há pouco tempo dizíamos que eram a equipa mais consistente da WC, que tinham marcado, as duas pilotos tinham conseguido pontos em todas as corridas até agora, nesta corrida E o nenhuma pódio, delas e o duplo pódio em Paul Ricard. duplo pódio em Paul Ricard. Vieram para aqui com muita confiança, talvez confiança a mais. Acabaram por colidir uma com a outra, para fora das posições dos pontos. Andrea Marti caiu mesmo para o último lugar. No entanto, a Belén Garcia foi considerada culpada por essa colisão e recebeu também uma reprimenda formal. É verdade. W Series, a competição em que há mais reprimendas e penalizações depois da hora. Só sabemos, só soubemos disto há meia hora. E quando dizemos isto, já passaram 41 minutos deste podcast, foi um pouco antes da meia hora. Estamos a ser um pouco chatinhas também com a organização. Mas a verdade é que é uma irritação que nós temos, já vem de há muito tempo. Vamos voltar ao momento Vasco Pinheiro da W Series. Vasco, se estiveres a ouvir, um beijinho grande. Gostamos muito das tuas irritações e vamos segui-las. O site da W Series é dos piores que eu já entrei. E então, para encontrarmos as penalizações e darmos a melhor informação a quem nos está a ouvir, temos que puxar o site para abaixo. Foi a Joana que me disse isto. E tens lá um botãozinho pequenino que diz Notice Board. E se tu queres saber, tens que ir lá. E como Pronto. saber isto? Imagination. Não sabemos. Toda uma situação em que a WC precisa de melhorar, precisa de divulgar estas questões nas redes sociais e precisa de divulgar mais atempadamente, sobretudo. Sem dúvida, então. Mas se for para colocar o vídeo da penalização da Jessica Hawkins de 5 minutos para ser viral, já está tudo bem. Portanto, Prosseguindo. são aqui, prosseguindo, temos que falar de Juju Noda. Juju Noda parte para a corrida de Budapeste. Deixem-me consultar aqui a minha cábula. Juju Noda parte de 16º, ouviram bem? Em 10 voltas, porque ela teve alguns problemas em começar a corrida, a qualificação neste caso, fez apenas 10 voltas e terminou quase no final da tabela de tempos da qualificação em 16º. Na corrida, sem darmos por ela, outra irritação que temos, porque nós não vimos nenhuma É que literalmente não ultrapassagem. demos por Vimos ela. uma, vimos uma. Só Não uma. nos podemos- Só uma ultrapassagem de Juju Noda durante toda a classificação. E nós víamos na tabela de tempos, que é bastante grande, é o que nos vale, e víamos Juju Noda a subir, a subir, a subir, a Nós subir. vimos toda a corrida da Jojo Noda pela tabela de tempos, o que é uma pena, Exatamente, o que é uma considerando pena. que ela é rookie este ano, tem tido um início de época muito difícil, ainda não tinha conseguido pontos, qualificou em último lugar várias vezes e agora nesta corrida em que ela finalmente mostrou já mais confiança no seu carro, a fazer várias ultrapassagens, mesmo a única ultrapassagem que vimos, penso que terá sido mesmo a Emma Quimilena, se não estou Sim, em erro. antes de abandonar. Exatamente. Foi uma excelente ultrapassagem, mas tantas outras terá havido e a realização acabou por não mostrar. Juju Noda, que foi votada como Driver of the Day, e merece, Sim, sem dúvida, merecidíssimo. mas acho que é mesmo uma pena não termos podido ver o que ela fez durante a sua corrida. E para terminarmos de dissecar esta corrida, temos mesmo a luta entre
Jamie Chadwick, Weitska Visser e Alice Paulo, que muitas vezes andaram numa corrida particular entre as três. Alice Powell foi, como dissemos, uma ministra da Defesa. Teve ataques de Weitska Visser, teve ataques de Jamie Chadwick mais para o final, mas esteve ali impávida e serena, mostrou-nos o que já nos tinha demonstrado no passado. Para nós já não foi nenhuma surpresa, porque já sabemos que ela é muito boa a defender, e mesmo com carros mais rápidos, porque como já tinha referido, acho mesmo que Jamie Chadwick estava mais rápida, e se houvesse mais duas voltinhas, acho que ia ultrapassar, mas não houve, não podemos dizer isso, foi o que aconteceu. E Alice Powell vence o Grande Prémio da Hungria da W Series. É verdade. É Tivemos verdade. algo diferente para dizer. Uma pole sitter diferente e uma vencedora diferente. Como já dissemos, a corrida começou atrás do safety car e com 25 minutos no cronómetro começou verdadeiramente a ação em pista. Tivemos um excelente arranque da Alice Powell. Ela que de todas as vezes em que após o safety car estar em pista conseguiu arrancar muito bem, conseguiu abrir logo uma vantagem significativa para quem estava na segunda posição. Arrancou muito bem, conseguiu, no entanto, a Weitska Visser também arrancou bem, o que tem sido uma raridade este ano, e ficou logo ali no encalço da britânica. Entretanto, tivemos a Marta Garcia, que foi promovida ao terceiro lugar devido àquele erro da Nadia Marti na volta de formação. A Jamie Chadwick, logo desde o início, começou a trabalhar para recuperar posições. Ela começou no quinto lugar, conseguiu ultrapassar a Nerea Marti com relativa facilidade, até porque eu acho que a Nerea Marti ficou um pouco. Eu não digo que ela tenha danos no carro, mas ficou assim um bocado atordoada depois do que aconteceu na volta de formação e acabou por já não se conseguir defender da Jamie Chadwick, porque vimos perfeitamente que a Jamie simplesmente passou por ela sem ter de se esforçar muito, sem grande defesa da parte da espanhola, ultrapassou na curva 3, subiu ao quarto lugar. Abby Pulling aproveitou a deixa da sua compatriota, ultrapassa Nerea Marti também, e é isto que me faz dizer que ela ficou um pouco atordoada com o que aconteceu antes, porque é ultrapassada por dois pilotos quase de seguida, e nessa mesma volta, na curva 5, é quando existe o incidente entre as duas pilotos da Quantifury, a Nerea Marti e a Belen Garcia, e a Nerea Marti acaba por cair por último. Entretanto, lá à frente, tínhamos a Weitska Visser a pressionar bastante, chegou a aproximar-se muito a Alice Powell, que estava a liderar a corrida. A Alice Powell, sobretudo a partir de meio da corrida, consegue abrir uma distância um bocadinho mais confortável de meio segundo. Depois de uma boa defesa, muito boas defesas de Marta Garcia. Temos daqui de dar Tirar o chapéu. tirar o chapéu à piloto espanhola, que se defendeu muito bem de Jamie Chadwick, mas que acabou por ser ultrapassada. Subia assim aos lugares do pódio, ao terceiro lugar, cerca de 15 minutos do final da corrida, e aqui finalmente no ar limpo pôde começar a fazer a volta mais rápida atrás de volta mais rápida, fez penso que 4 voltas mais rápidas consecutivas, e poucos minutos depois estava já a menos de 1 segundo da líder da Alice Powell. Como já dissemos, entretanto, tivemos o incidente entre Jess Hawkins e Emma Kimmelainen. Pouco tempo depois, bandeiras amarelas no segundo setor, quando a Bianca Bustamante colidiu com as barreiras na curva 9, a Bianca que conseguiu levar o seu carro até a entrada da pit lane, mas depois o carro efetivamente deixou de poder andar devido aos danos, e tivemos a entrada das boxes bloqueada durante algum tempo. Tivemos um novo safety car, mas ainda antes desse safety car, tivemos a Jamie Chadwick a perseguir a Weitska Visser que defendeu melhor do que vimos em Paul Ricard, aí onde ela teve manifesta falta de ritmo, até achamos um bocadinho estranho ela ter caído tantas posições tão depressa, aqui a defender-se bem. No entanto, acabou por ser ultrapassada pela Jamie Chadwick entre as curvas 2 e 3.
tivemos um safety car para retirar Mas o carro. deixa-me, eu acho que ele ultrapassa entre as curvas 2 e 3, mas o movimento de travões que ela tem na curva 1 é É muito bom, delicioso. é muito Ela bom. ganha quase toda a posição aí, é maravilhoso. Para Ela quem trava não muito, viu, muito tarde. muito tarde, é mesmo incrível. Eu fiquei babada, é a melhor expressão possível. Foi mesmo um grande movimento para depois, aí sim, completar a ultrapassagem entre as curvas 2 e 3. Mas fazer aquele gancho daquela forma foi incrível. Esta é uma das coisas que me deixa impressionada acerca da Jamie Chadwick, porque não é uma piloto que nós estejamos habituadas a ver em lutas no meio do pelotão. Geralmente ela está logo à frente, a ter Estava as ali. suas corridas sossegada, às vezes a ter de se defender, mas a verdade é que também já vimos ultrapassagens muito, muito boas da Jamie Chadwick. Portanto, mesmo quando tem um desafio à sua frente, mesmo quando começa uma corrida da quinta posição, ela consegue efetivamente lutar e conseguir subir os degraus até tentar chegar à primeira posição. Portanto, safety car para retirar o carro da Bianca Bustamante da pista. E depois tivemos mais uma boa largada da Alice Powell, que conseguiu abrir já alguma distância em relação à Jamie Chadwick, e até ao final da corrida tivemos volta mais rápida da Jamie, volta mais rápida da Alice, e assim sucessivamente iam trocando. Ainda assim, quando havia já menos de 5 minutos no cronómetro, terminou, portanto, o período de safety car. Como já disse, tivemos várias voltas mais rápidas das duas pilotos que acabaram por terminar em primeiro e em segundo, mas Alice Powell conseguiu defender-se muito bem da Jamie Chadwick e, como disse, talvez se tivéssemos mais tempo, a Jamie conseguisse reduzir mais a vantagem da Alice Powell, mas aqui efetivamente ela nunca conseguiu chegar perto o suficiente para tentar uma ultrapassagem. E depois ainda temos a saída de pista, que ela saiu um pouco largo na curva 11, que eu acho Aí, que vaticinou completamente o destino. A Jamie Chadwick aí, ela que não costuma errar muito, mas ali foi muito olho de Alice Powell também. As correções no volante ajudaram a que, acho eu, pelo menos na minha opinião, a Jamie Chadwick foi forçada a errar. E aqui desatenções com uma piloto tão experiente como a Alice, foi mesmo o final da aspiração da Jamie. foi a Jamie Chadwick já praticamente na última volta cometeu um erro, por ser largo na curva 11, e a partir daí a Alice Powell vai embora e já não há a mínima hipótese de ultrapassar. Por falar em ultrapassagens, tivemos uma mensagem de rádio interessante da Abby Pulling. A Abby que terminou esta corrida na Hungria na quinta posição. Portanto, é como eu digo, não é mau, mas esperávamos mais. Exato, já estamos num patamar em que achamos que a Abby Pulling é muito melhor do que o resto. Quando temos aqui o fã número 1, mesmo que ele não admita, de Abby Pulling, Rui Wozard, que diz a sua célebre frase: Abby is pulling away. Neste caso, is pulling backwards, mas um dia vamos comentar mesmo is pulling away. Fica aqui prometido que, se tivermos uma vitória de Abby Pulling ainda esta temporada, vamos trazer um convidado especial aqui ao podcast para dizer o seu slogan em direto. Nós, se Abby Pulling vencer, dizemos as duas em uníssono: Abby is pulling away. Fica Prometido. aqui prometidíssimo. Prometido. Nem cor de Santa Mar da Oeiras fará um cor tão melhor como o nosso. Mas bem, continuando o que eu estava a dizer, Abby Pulling. Temos que ser sérios. Tivemos uma mensagem de rádio interessante para o seu engenheiro, em que ouvimos a Abby frustrada e mesmo chateada consigo mesma a dizer: eu estou farta de tentar e eu simplesmente não consigo ultrapassar a Marta Garcia. E é verdade. Tivemos a Marta Garcia na primeira metade da corrida a defender-se da Jamie Chadwick e na segunda a aguentar ataques constantes, mas constantes, da Abby Pulling.
e a defender-se sempre, defesas excelentes da Marta Garcia. Já sabemos que não é fácil ultrapassar no Hungaroring, embora tínhamos visto bastante ação em pista aqui na W Series. Também convém lembrar que os carros são bastante mais pequenos que os carros de Fórmula 1. Joana, aqui o momento Clara Oliveira deste podcast. Margarita Robles Fernandes é supostamente a ministra da Defesa espanhola. Não sei se não terá sido, entretanto, mudada para Marta Garcia. E pronto, deixo aqui este reparo. Acho que houve aí uma mudança no governo espanhol, assim, Exatamente. nos últimos dias. Penso que agora a Ministra da Defesa seja uma senhora chamada Marta Garcia. Não sei se conheces. Não. Ouvi falar há poucos dias. E a verdade é que o engenheiro da Abby Pulling disse: concentra-te, mantém o ritmo, continua a pressionar e deu-lhe o conselho de tenta forçar a Marta Garcia a cometer um erro. E a verdade é que ela tentou, ela espreitou várias vezes, ela tentou tudo, mas acabou por não conseguir ultrapassar. E até quem errou foi mesmo a Bipolinha algumas vezes. Temos aqui mais uma mensagem a dizer que em Espanha continua a ser ministro da Defesa e de tudo o resto um senhor, não sei se quem nos ouve conhece, chamado Fernando Alonso. Podemos ter um cargo dividido em dois. Pessoalmente acho que Masculino e feminino, acho que ficaria muito bem entregue. Fica muito bem aqui Fernando Alonso e Marta Garcia a dividirem o cargo. A verdade é que esta foi a melhor corrida de Marta Garcia até agora, em 2022. Fez quarto lugar, foi o seu melhor resultado desta temporada, mas ainda não é um pódio. Acho que se falarmos com Marta Garcia e lhe dissermos a palavra pódio, acho que ela até é capaz de se estremecer após momentos ultrapassados, não ultrapassados de Miami. A Marta Garcia muitas vezes ainda diz algumas vezes que está frustrada devido a esse momento e ainda não esqueceu. É verdade. Mas pronto, são coisas que acontecem e tivemos assim uma nova vencedora, tivemos a Alice Paul e acabámos por ter nos pontos também a Bruna Tomazelli. Eu dizia há pouco que ela teve um início de fim de semana difícil e é verdade. No entanto, pronto, foi um fim de semana de muitas emoções, começou mal, no entanto acabou por terminar nos pontos e, mais uma vez, a realização não nos quis mostrar muito da corrida da Bruna Tomazelli, mas recuperou várias posições e acabou por terminar em 10º e levar um ponto para casa. Outro ponto alto da corrida, não nos podemos esquecer, luta intra-equipa, desta vez não da Cortal, e sim da escuderia W. Tivemos a Sarah Moore e a Abby Eaton. Tem que ser sempre espanhola com espanhola. Não, no caso da Cortal é Liechtenstein, Espanha. Mas é engraçado como é que. Juro, a Sarah Moore adora estar envolvida em lutas. E a Abby Eaton também. Mas a Sarah Moore, principalmente, dá-nos sempre assim umas lutas engraçadas. Ela não luta por muitos pontos, mas está lá e felizmente está lá para nos dar algo entretenimento. Ela não está a lutar pelos lugares do pódio, geralmente, mas já na última corrida, a última corrida foi muito engraçado, depois ela na cooldown room, mais uma vez digo, vão ver ao YouTube, vale a pena, depois das corridas, ela estava mesmo muito satisfeita consigo própria, a dizer que talvez tenha sido mesmo a sua melhor corrida na W Series até agora. Vimos excelentes ultrapassagens, vimos sobretudo em França, uma ótima ultrapassagem. A Abby Pulling, que quando estava concentrada nos pilotos da corte, estava à sua frente, acabou por ser ultrapassada pela Sarah Moore. Esta foi mais uma boa corrida da Sarah. No entanto, houve uma situação que acabou por ser alvo de investigação, sem ter havido penalizações, uma vez que quando tivemos o segundo período de safety car, tinha havido já
As pilotos da escuderia W andaram praticamente a corrida inteira, uma à frente da outra, a trocar posições várias vezes, até que chegou a uma certa altura, em que Abby Eaton conseguiu manter a posição durante mais tempo e Sarah Moore vinha a atacar, mas não estava a conseguir concretizar a ultrapassagem. Tivemos a indicação de que estava a iniciar-se um período de safety car e, conforme muda o ângulo da câmara, vemos Sarah Moore à frente de Abby Eaton. Efetivamente, já terá ultrapassado, depois de ter recebido a indicação de que o safety car iria entrar em pista, o que é proibido. E as pilotos acabaram por trocar de posição por si mesmas, e embora tenha havido uma investigação, como a posição foi devolvida, acabou por não haver qualquer ação além dessa. Acho que ambas os pilotos é algo que temos visto e falamos recorrentemente sobre a competição. Há muito fair play e muito conhecimento das regras. Vimos, por exemplo, o caso de Silverstone, em que Abby Pulling deu logo a posição a Emma Kimi-Raikkonen após o toque. Aqui temos mais um exemplo nesse sentido entre Abby Eaton e Sarah Moore. Portanto, acho que é sempre interessante ver nesta competição este espírito de camaradagem e apesar de todas quererem ganhar, ao mesmo tempo elas querem se divertir e mostrar que são mulheres que sabem conduzir e isso é muito interessante. Passando só brevemente pelo que o top 3 disse no final da corrida, tivemos Alice Powell a referir a ótima atmosfera na Hungria, está muito feliz por ter conseguido a primeira vitória para a sua nova equipa, este que é o primeiro ano da Bristol Street Motors na W Series, diz que toda a sua equipa fez um ótimo trabalho e agradeceu. Por outro lado, Jamie Chadwick referiu que houve aqui uma inversão de papéis relativamente à corrida de 2021, onde Jamie Chadwick venceu e fez também a pole position, mas ela referiu que se havia alguém que iria quebrar a sua sequência de vitórias, ela considera que Alice Powell merece esse feito. Diz que fez o que podia, que as condições ainda a pista ainda molhada no início acabou por ajudar às suas ultrapassagens, uma vez que em condições secas é bastante difícil ultrapassar no Hungaroring, mas no final diz que simplesmente não tinha ritmo suficiente, já nem havia já tempo suficiente para desafiar Alice Powell. Ainda assim consegue ampliar a sua liderança no campeonato, está feliz e diz que mal pode esperar por esta pausa de verão para depois continuar a sua temporada, que está a ser a melhor desde que entrou para a W Series na temporada inaugural em 2019. Weizsäcker disse uma coisa muito interessante, referiu que o seu carro foi colocado num setup para chuva, porque havia muitas previsões de que a corrida ia ser em condições molhadas, depois acabou por não ser e a pista foi secando. E ela diz que isso acabou por prejudicá-la bastante, porque enquanto no início era bastante rápida e conseguiu desafiar Alice Powell, à medida que a pista foi secando, já não estava a funcionar tão bem. E referiu também que Alice Powell e Jamie Chadwick estavam as duas com o setup para condições secas, por isso, conforme a corrida foi progredindo, Weizsäcker perdeu bastante em relação a estes dois pilotos, no entanto faz um pódio e está bastante feliz com este resultado. Joana, que me dizes, a terminar com as declarações de todas, acho que é uma bela maneira de terminar este podcast, sem antes desejar a todos uma boa pausa de verão, se vão de férias, não vão de férias, aproveitei a pausa de verão da melhor forma para limpar a cabeça. Temos muitos desportos motorizados, não temos Fórmula 1, não temos W Series, não temos Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 2, para ver. mas temos muita coisa para ver. Estejam atentos. Exatamente, estejam atentos porque em todos os campos, todas as gravilhas, todos os asfaltos, por esse mundo fora haverá motores a trabalhar. E aqui temos exatamente o nosso Wozard a dizer que temos MotoGP, o que é também uma.
agora peço imensa desculpa por este impasse, mas temos MotoGP, algo que o Wozard tem um belo podcast também aqui no VFF1 Motores para dissecar as corridas de duas rodas. Aqui já referimos tudo. No Grande Prémio da Hungria assistimos a um milagre de Hungaroring. Alice Powell venceu a corrida, a sexta corrida do ano em Budapeste. Mas Jamie Chadwick continua na frente da classificação com muito ar limpo por onde respirar e certamente estará encaminhada para o título. Por nós é tudo, voltamos, se tudo correr bem, em setembro, já quase outubro, entre 30 de setembro e 2 de outubro, temos a sexta ronda da W Series em Singapura, antes depois de irmos a Austin e ao México, onde terminará a competição. Por nós é tudo e até à próxima. Continuem com o BFF1 Motores.